Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que tenhamos um dia feliz e alegre na presença do Senhor. Gostaria de meditar numa palavra que está na Bíblia Sagrada, onde nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2, para a nossa meditação, versículo 1 em diante. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que Jesus estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciar-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo em um paralítico trazido por 4. Então, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fizeram um buraco debaixo e baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aleluia. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali, com ele, assentados, alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Eles não diziam nada, só arrazoavam em seus corações. Por que diz assim este blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Aleluia. Qual é mais fácil? Pois é, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, isso é maravilhoso. A gente lê na Bíblia Sagrada este milagre maravilhoso que Jesus fez naquele aleijado. Jesus, ele já tinha feito muitos milagres. Inclusive, ele estava cansadão, né? Porque ele já tinha saído de uma outra multidão, já tinha curado um leproso, tinha deixado um leproso limpinho, né? E ali naquele local, né, naquela praia, ele resolveu dar uma andadinha na praia para descansar um pouco, né? E resolveu também subir o monte para orar. E orou como sempre fazia, conversou com Deus e depois foi para casa. E quando chegou em casa, para surpresa sua, estava lá a multidão. Aí o que Jesus fez? Jesus, naquele momento, ele preparou a mensagem e estava ali pregando a palavra de Deus para aquela multidão que estava ali. E muitas pessoas
estava certamente em busca de cura. Como a gente vê hoje, né? Os templos enchem, as pessoas atrás de curas, atrás de prosperidade, né? Estão buscando essas maravilhas que o mundo tem, né? Para viver bem, para estar tranquilo, para não sofrer as consequências e as arguras desse mundo tão difícil da gente sobreviver. Essas pessoas sempre correm para ir em busca desses milagres. E não era diferente naqueles dias, até porque Jesus estava começando ali uma era fantástica, né? Ele estava começando a sua igreja, ele estava começando uma nova religião, mas não como aquela dos judeus que viviam atrasadíssimo nas leis judaicas, querendo prender o povo em muitos tipos de coisa que não tinha nenhum resultado lógico nem benéfico para as pessoas. Era só narrativa, era só uma religião morta que não servia a ninguém. Mas Jesus estava fazendo tudo diferente. E o mais impressionante é que Jesus não era apenas homem, ele era também Deus, 100% Deus. Amém? Então, vamos lá. Então, a história diz aqui que Jesus estava ali pregando. E veio aqueles 4 amigos que tinha aquele amigo paralítico. Devia ser tetraplégico, porque vinha no leito, né? Porque quando é paraplégico, vem numa cadeira. Mesmo que não fosse de roda, mas que era uma cadeira. Mas como ele era tetraplégico, era totalmente paralisado, o trouxeram numa cama. Não devia ser uma cama larga, mas devia ser uma cama de solteiro, um leito estreito, alguma coisa assim, uma maca, coisa assim, né? E como não tendo oportunidade de entrar na presença de Jesus para buscar a cura do amigo, porque o anseio deles era ver o amigo curado, né? Eles sabiam que Jesus curava, então disse, não, nós vamos levar lá. Talvez até o amigo resistiu um pouco e disse, não, mas eu não posso ir, tá? Não, não tem problema, a gente leva você. Aí pegaram os 4, o leito e levaram. Quando chegaram lá, não tinha como entrar. A multidão era densa, né? Ali estava todo mundo ali muito achegado. Era uma reunião enorme, era gente que sobrava por tudo que era canto nas laterais da casa. Eu sei que eles acharam um cantinho e subiram. Foram lá, arrebentaram o telhado, eu não sei como era esse telhado. O telhado ali parece que era feito de tapume ou coisa assim, mas eu sei que eles abriram o telhado, né? Abriram o telhado e desceram o corpo do paralítico. E Jesus, vendo aquela arrumação, ele ficou admirado daquela situação. E vocês sabem que Jesus não reclamou? Jesus até aplaudiu, só que não foi com as mãos, mas foi com o coração, né? Ele aplaudiu aquela situação e aprovou, né? E quando viu o homem descer, que o homem chegou na presença dele, a primeira coisa que ele disse foi, porque ele olhou para o homem e viu a fé, não só dele, mas dos 4 amigos, né, que estavam ali com ele. Então, Jesus olhou para o aleijado e disse para ele, filho, perdoado estão os teus pecados. Ora, irmãos, perdoados estão os teus pecados? Para aqueles 4 amigos, foi uma decepção, porque eles não queriam saber de pecado, eles não queriam saber se o homem tinha pecado ou se não tinha pecado. Eles queriam ver o homem curado. Eles esperavam Jesus dizer, eu curo você. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, perdoado estão os teus pecados. Ai, ai, ai. Aí houve uma crítica terrível naqueles religiosos hipócritas que estavam ali, né? Foram logo arrazoando em seus corações e dizendo, ora, quem é esse que perdoa pecado? Se quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus, conhecendo o íntimo de todos eles, inclusive dos 4 amigos e do aleijado que estava lá, ele diz, por que arrazoar isso em vossos corações?
O que é mais fácil, dizer a este homem, perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele, levanta-te e anda? Ora, irmãos, Jesus não vê como nós vemos. O que nós vemos? O que nós vemos são pessoas doentes, precisando de cura, precisando de prosperidade, precisando de emprego, precisando de um auxílio, precisando de alguma coisa que arremedeie a sua vida, que melhore a sua situação, para que ele possa continuar a sua caminhada neste mundo. É o que nós vemos. Era o que a multidão via. O que a multidão estava vendo? A multidão estava vendo um homem doente em busca de cura. E os 4 amigos? Os 4 amigos estavam ansiosos, eles eram amigos daquele paralítico, eles amavam ele, e estavam ali com aquele desejo enorme em seus corações de ver o amigo curado. Ele não queria saber de pecado, ele não podia fazer nada contra o pecado. Nós também não podemos, né? Então, só restava mesmo Jesus falar isso. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus não viu só um corpo doente. Ele viu uma alma leprosa pelo efeito do pecado. Por isso que ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele sabia que ia receber crítica. Ele sabia que os religiosos iam ficar com ele na bronca. Então, o que Jesus fez? Jesus disse, já que vocês pensam assim, já que vocês acham que o Filho do Homem não tem poder para perdoar pecado, então eu vou dizer a este homem, levanta-te, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. Quando Jesus terminou estas palavras, o homem se levantou, pegou o leito, botou debaixo do braço e rompeu a multidão e foi para a sua casa. Aleluia, glória a Deus. E aí? Os religiosos ficaram lá decepcionados, envergonhados, porque viram não somente um milagre no corpo do homem, mas assistiram Jesus salvando uma preciosa alma para o reino de Deus. E aqueles 4 amigos, com certeza, não deixaram por menos, também aceitaram Jesus como Salvador ali. Não é possível que eles, vendo aquilo, não aceitassem e não crescem, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado, vai para o céu. Então, meus queridos irmãos e amigos, este Jesus da Bíblia não é o mesmo Jesus que a gente vê nas imagens, não é o mesmo Jesus que é proclamado aí em inúmeras religiões. Esse Jesus que está aqui escrito a respeito dele na Bíblia, ele está no céu, sentado à direita de Deus, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E em algum tempo, em algum momento, esse céu vai se abrir e o Senhor Jesus vai voltar para buscar um povo. E esse povo que ele vem arrebatar desta terra e levar para o céu, não é qualquer um não, minha gente. Sabe quem é que vai? Aqueles que receberam Jesus como Salvador. Tanto os mortos como os vivos serão naqueles dias transformados e transladados e levados para o céu. Você crê nisso? Se você crê, então veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 12, que diz, todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador, tem lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, os quais não nasceram da carne, mas nasceram da água e do Espírito. Nascer de novo é a solução para quem quer se salvar e ir para o céu. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos esperar com tranquilidade e paciência a volta do Senhor. Quantos aos que estamos vivos, não importa se chegaremos a ver Jesus descer nas nuvens para buscar a sua igreja ou não. Porque tanto faz estar vivo neste corpo,
como está morto debaixo do túmulo. Mas aquele que recebeu Jesus Cristo, naquele dia, ressurgirá pelo poder de Deus e pelo toque da trombeta de Deus, como Paulo especificou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 em diante. Examine as Escrituras e vejam que estas verdades que nós pregamos da palavra de Deus são as coisas que realmente aconteceram, aleluia, e que vai se materializar naquele grande dia, quando o Senhor da glória retornar do céu para buscar a sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a chegar lá, em nome de Jesus. Amém e amém.